O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou INPC, é um demonstrativo macroeconômico que apresenta a variação que existe nos preços de bens que as pessoas consomem ao longo de um mês ou ao longo de um ano. O INPC ele é diferente do IPCA, porque o INPC ele é calculado para pessoas que ganham de 1 a 5 salários mínimos. Isso quer dizer que tudo que a pessoa ganha, ela vai gastar com transporte, comida, lazer, saúde, etc. Já o IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e ele é utilizado para fazer o mesmo cálculo, porém para pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos. A diferenciação ocorre porque uma pessoa que ganha de 1 a 5 salários mínimos tem uma cesta de consumo, ou seja, consome algumas coisas diferentes do que as pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos. E, basicamente, o INPC é a medição da variação do custo de vida das pessoas de menor renda. O cálculo do INPC é baseado nos índices de preços regionais, que são medidos em diferentes regiões metropolitanas do Brasil. Ao todo, são 16 regiões abrangidas pelo IBGE, como, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, ou até em cidades como Campo Grande. Para calcular os índices de preços regionais, nós temos que primeiro definir uma cesta padrão, que vai ser as despesas realizadas pelas famílias ao longo de um determinado período. Essas cestas são definidas pela Pesquisa Orçamentária Familiar, nos anos de 2008 a 2009, que acompanhou o consumo dessas famílias e determinou quais cestas de mercado seriam gastas em cada região metropolitana. Além disso, foram realizadas pesquisas de locais de compra, para que posteriormente pudesse ser feito o acompanhamento e o monitoramento desses preços por parte dos recenseadores do IBGE. Vale ressaltar que o índice regionais leva em consideração o sistema de pesos, que considera o impacto que determinada despesa teve no orçamento das famílias. Por exemplo, eu não vou considerar que uma determinada família comprou 500 gramas de carne, e sim que a gasto com carne teve um impacto de 5% no orçamento familiar. O sistema de pesos ele é dividido em categorias, chamados grupos, que compõem, por exemplo, alimentos, vestuários e transporte. Entre esses grupos são divididos em subgrupos, que por sua vez são divididos em itens, que por sua vez são divididos em subitens. Vale ressaltar que esses subitens variam de região para região, levando em consideração o costume de cada lugar. Por exemplo, um item que aparece na região metropolitana de Salvador é o maracujá, mas que não aparece nas regiões analisadas. A partir dos índices regionais calculados, nós podemos calcular o INPC, o Índice Nacional, a partir de uma média aritmética ponderada dos índices regionais, tendo como peso a população de cada região metropolitana, chegando assim ao Índice Nacional de Variação dos Preços das famílias de 1 a 5 salários mínimos. Para simplificar tudo o que a gente falou até agora sobre o INPC e sobre o IPC, eu trouxe um exemplo aqui de uma cesta. Essa cesta ela é composta de carne, leite e pão, de 3 itens. Eu tenho a quantidade no momento 1, o preço nesse momento 1, o peso desses itens nessa cesta em um momento 1 e o preço em um momento 2. Para calcular o IPC dessa cesta, nesse exemplo aqui, existem duas formas. A primeira forma é utilizando a razão do valor da cesta 2 sobre o valor da cesta 1. O problema é que, nesse exemplo, a gente não tem o valor dessa cesta, mas a gente pode encontrar utilizando essa fórmula aqui. O valor é igual ao preço vezes a quantidade. Sabendo disso, pegando o preço no momento 1 vezes a quantidade no momento 1, e depois somando tudo isso, a gente vai ter o valor dessa cesta 1, que é de 2.035. Para descobrir o valor dessa cesta 2, a gente vai pegar o preço da cesta 2 vezes a quantidade da cesta 1. E a gente descobre que é 2.385. Agora, fazendo a razão de 2.385 por 2.035, a gente encontra 1,1720. Mas eu preciso transformar esse número em índice. Para isso, eu vou subtrair 1 e o resultado eu multiplico 100, encontrando uma variação percentual de 17,20% no IPC dessa cesta. A segunda forma de se calcular o IPC nesse mesmo exemplo é utilizando a média ponderada dos preços no momento 2 e no momento 1. Então a gente pega o preço da carne no momento 2, 16, e divide pelo preço da carne no momento 1, que é 13. Fazendo essa divisão, a gente encontra 1,2308. E a gente vai multiplicar, já que é uma média ponderada, pelo peso da carne no momento 1, que é 0,6388. Fazendo isso para a carne, para o leite e para o pão, a gente vai encontrar esses resultados, 1,0370 multiplicado pelo peso, 1,1538 multiplicado pelo peso dele. Fazendo essa multiplicação e depois somando tudo, a gente encontra o resultado 1,1720. Transformando isso em índice, subtraindo 1 e multiplicando por 100, a gente encontra a variação percentual de 17,20%, o mesmo resultado da primeira forma. No último exemplo, eu trouxe sobre o cálculo do INPC acumulado em mais de um mês. Então aqui, por exemplo, eu tenho um INPC registrado em outubro, que é de 1,077, o de novembro, que é de 1,0111, e o de dezembro, que é de 1,0090. Para eu fazer o INPC de outubro até dezembro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar esses índices, 1,077 por 1,0111 por 1,0090,
aqui, que é 1,0281, e transformo ele em índice. Eu subtraio 1 e multiplico por 100. Então a gente acaba encontrando um resultado de 2,81%, que mostra um crescimento de outubro até dezembro nessa quantidade aqui. Lembrando que o cálculo do INPC ele é feito através da média aritmética ponderada das 16 regiões